da sabatina Conexão Eleitoral. Entrevistando o candidato ao governo do Estado, Antônio Nascimento, do PSTU. Estamos ao vivo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara FM, pelo portal de notícias da Câmara, também pelo canal do YouTube e pelas redes sociais da Câmara Municipal de João Pessoa. Também conosco, transmitindo ao vivo, os blogs e portais parceiros do Conexão Eleitoral. Parlamento PD, PD Agora, Mais PD, Paraíba Já, Política etc., Portal da Capital, Pauta PD, F5, blog Anderson Soares, blog Suni Lacerda. Neste terceiro bloco, a dinâmica é diferente, nós não teremos candidato. O sorteio dos temas e das perguntas. Conscientes dos 8 temas que nós estamos tratando nas sabatinas, os jornalistas profissionais fazem as perguntas, então agora eu vou apresentá-los para o senhor. Primeiro, o jornalista Rubens Nóbrega, jornalista, escritor, atuou em jornais impressos, rádio, TV, na Paraíba e assina o blog do Rubão. Temos também a jornalista Angélica Nunes, profissional de jornalismo da Rede Paraíba de Comunicação, atua na CBN, também na TV Cabo Branco e no Jornal da Paraíba. E temos também Josival Pereira, jornalista, analista político, já foi secretário de comunicação do município, também trabalha hoje na TV Tambaú, Jovem Pan e no portal T5. Apresentados os 3 jornalistas profissionais, eles seguem agora com a pergunta. O primeiro é Josival Pereira. Olá, candidatos, bom dia a todos. Eu quero tratar do tema que o senhor já abordou nessa sabatina, e que o senhor aborda no seu programa de governo, que é a proposta de privatização do agronegócio. São os pontos do seu governo, o senhor tem sempre falado isso. Eu queria saber o que é isso. O que é a privatização do agronegócio? É a desapropriação de todas as terras produtivas da Paraíba? O Estado vai administrar como isso, se for feito isso? Queria explicações, entender o que é a privatização do agronegócio. O candidato Antônio Nascimento responde à pergunta do jornalista Josival Pereira. Cronômetro. Obrigado pela pergunta, jornalista. A estatização do agronegócio é simplesmente a empresa deixar de ser privada e passar a ser empresa social. Ser empresa social sob o controle da classe trabalhadora. E o governo dando auxílio, acompanhando, como também dando qualidade de capacitação para que essa empresa seja gerida pelos trabalhadores de tal forma que ela não venha a causar danos ao meio ambiente. Porque não é possível, em nosso estado, se produz 130 milhões em dólares, se exporta 130 milhões em dólares, mais de 130 milhões, são 135 milhões em dólares exportados. E o nosso povo passando fome. O agronegócio é para exportar, ele exporta. E aí eu pergunto, é justo o nosso povo passar fome diante da comida? Porque no nosso governo só vai sair alimento do nosso estado depois que nós soubermos que na casa de um pai de família, mãe de família, esteja passando necessidade, esteja faltando alimento. Vamos exportar sim, agora somos excedentes, mas não tem jeito de ficar sendo feito. Então, para combater esse absurdo, estatizar o agronegócio, ela deixa de ser privada para ser uma empresa social que vem atender às nossas necessidades. Agora a pergunta com a jornalista Angélica Nunes. Bom dia, candidato, bom dia a todos. O seu programa de governo fala em extinguir o fim das isenções fiscais aqui na Paraíba. Essa política de renúncia fiscal para atrair grandes empresas é executada
por vários governos, estadual, federal, porque eles defendem que isso gera emprego, né, atrai, fomenta a economia do Estado. Então, como seria essa política para atrair essas empresas sem essa contrapartida da isenção fiscal, caso o senhor seja eleito? Candidato Antônio Nascimento responde em 13 minutos. Cronômetro. Bom dia, Angélica Nunes. É muito importante a sua pergunta, porque esse discurso que essas grandes empresas dizem que gera emprego, tudo bem, gera empregos. Agora vamos ver as condições que geram emprego. Matando o trabalhador, sufocando o trabalhador, pagando uma miséria ao trabalhador, enriquecendo, que é meia dúzia de empresários, enriquecendo enquanto milhões passam necessidade. Não, o trabalhador não tem nenhuma garantia e com a precarização do trabalho ficou pior. Então, é preciso sim o fim das isenções fiscais das grandes empresas, as pequenas não. As micro e pequenas empresas, essas sim precisam de incentivo, precisa mover, porque elas se geram empregos, essas, como também a agricultura familiar. Essas grandes empresas geralmente ela faz isso, ela vem para aqui com o nome, de gerar empregos, e aí sabemos que não é dessa forma que se gera emprego matando o nosso povo, se gera emprego como condições de trabalho também para a classe trabalhadora. Então temos sim que pegar essas isenções fiscais e investir onde precisa, porque são bilhões de isenções fiscais aqui no nosso estado, e o nosso povo está passando necessidade, passando fome, sem moradia, sem saneamento básico, sem alimento na mesa. Nada funciona para nós, para a classe trabalhadora. É só sairmos às ruas e está aí, está posto para todos. O que acontece o que está acontecendo é porque eles priorizam os lucros acima da vida. Então é preciso uma medida que venha realmente solucionar esses graves problemas causados por eles que estão lá no poder. Há décadas que eles fazem esse discurso, que as empresas fazem isso, só vê o nosso povo passando necessidade e infraestrutura. Isso, o que é que sobra para o nosso povo? Eles dizem que gera emprego, gera economia, que desenvolve a economia do nosso estado, do nosso município, mas o que é que nós vimos? O que é que eles salvam para nós? As cidades esburacadas, o déficit nacional é enorme, saneamento básico nem se fala, está muito longe de alcançar o marco legal. É assim que se desenvolve a economia, com essas grandes empresas dizendo que vai desenvolver a economia com isenções fiscais. Não é assim que gera a economia. Então é preciso pegar esses bilhões do fim das isenções fiscais das grandes empresas e investir nos pilares essenciais para a nossa sobrevivência. Vamos então agora à participação do jornalista Rubens Nóbrega. Bom dia, candidato. Bom dia, pessoas que nos assistem. Candidato, o carro-chefe seria um trocadilho do seu programa de governo, seria a estatização do transporte público, transporte coletivo. É evidente que um governador de estado ele pode intervir em transporte intermunicipal apenas. O transporte intermunicipal da Paraíba, como a gente sabe, hoje está resumido em termos estruturais e legais, há 3 empresas. A Real, que atende Campina Grande e Rio do Sul, basicamente. A Rio Tinto, que atua no litoral norte, numa parte do Bé, e a Bela Vista, que também atua no Bé. O sertão é quase inteiro, o sertão Cariri, o clima está completamente desprotegido. Sertão Aguanabara, um alimento que vai só o leixão, BR e então, na Guanabara o senhor não poderia mexer, mas, em resumo, o senhor teria à sua visão 3 empresas que somadas não chegam a sinônimos, ou seja, a passada ali. Quando o grande problema está no transporte intermunicipal localizado nas áreas metropolitanas de João Pessoa, Campina Grande e um pouco em Patos. Mas o senhor pretende intervir nessa questão se o seu poder de intervenção está limitado, estaria limitado a apenas 3 empresas? O candidato Antônio Nascimento tem até 3 minutos. Obrigado, jornalista.
Ministra Pública, desenvolve a pergunta. Primeiro, eu vou responder o carro-chefe. O carro-chefe nosso é, primeiro, combate à fome. Segundo, garantir emprego e moradia digna. E terceiro e quarto, transporte público. O transporte público ele é essencial para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. E precisa ter um olhar sensível. Por exemplo, eu vou responder mais à frente. Por exemplo, temos o transporte público em João Pessoa que não corresponde com a realidade, como também do Estado, dos intermunicipais, dos interestaduais, não corresponde com a realidade. Por quê? Acabaram com todos os cobradores, diminuíram a frota nos ônibus, e alegam que acabou com os cobradores e tirou os cobradores por conta da tecnologia. Mentira, a tecnologia veio para auxiliar, foi ganância. Aí, segundo, diminuir a frota, prejudicando a toda a população aumentou e com isso reduziram a frota, porque existe um monopólio do transporte que comanda em nossa cidade. Os trabalhadores estão sobrecarregados, com jornadas exaustivas de trabalho, trabalhando dupla jornada, sem nada, sem ter uma garantia de qualidade de vida. Muitos estão sofrendo com doenças ocupacionais, infartando, vários acidentes acontecendo e ninguém toma providência. A competência do Estado, relacionada ao Estado, aí sim vamos atuar. E o que não for competência do Estado, vamos dialogar com as prefeituras, competência, porque é a vida, são os trabalhadores que estão acima de tudo. Ao final, os governantes chegam para quê? Não é para em prol do povo, melhoria para o povo. E quando chega, por que legislam contra o povo? Por que se esconde do povo? Por que não prestar conta ao povo? Então, é pressionar a população, e a competência, seja quem seja do governo municipal, estadual, independente, ter um olhar voltado para os usuários e para os trabalhadores. É sentar, dialogar e conversar. E dentro da esfera jurídica, o que for de competência do Estado, onde ele puder atuar para estatizar, para colocar as empresas sob o controle da classe trabalhadora, vai fazer. Vai fazer, porque eu sou do transporte público, eu sei sim. Primeiro, como é que eu vou debater transporte público com esses candidatos que estão aí em carteirinha de oligarquias, tanto saúde pública, transporte público, você não faz uso disso aí. Ele não conhece a realidade. Ele não conhece a realidade do povo. Ele não conhece a realidade dos trabalhadores. Então, assim, eles massacram, eles pisam nos trabalhadores, nos usuários, reclamações e mais reclamações, a imprensa sabe, todos nós sabemos disso. Existe um monopólio muito grande no transporte público. Existe aí vários coroas de financiamento de campanha. Isso não vai acabar. 3 minutos, candidato. Vamos então a mais uma pergunta de Josival Pereira. Candidato, eu vou fazer uma pergunta agora. O senhor não tratou ainda nessa sabatina, mas o senhor tem tratado nos debates. Ontem o senhor tratou desse tema, quer dizer, mencionou e está no seu programa de governo, que é o compromisso de aplicar 10% do PIB em saúde. Eu fui levantar alguns números, assim, eu vou arredondar. O PIB da Paraíba está aí na casa dos 60 bilhões. Né? 10% do PIB daria quase 7 bilhões, mais ou menos assim. O orçamento do Estado dá 12 bilhões. Então, aí já seria quase 60% do orçamento investido num tema que é a saúde. Né? Sobraria 40% para o restante das coisas. Aí tem 25% de educação, e aí sobraria muito pouco, menos de 30% para o senhor estatizar o agronegócio, estatizar o transporte, pagar folha. Eu queria saber como é que é essa matemática de investir 10% do PIB em saúde. O candidato Antônio Nascimento responde a pergunta de Josival Pereira. Agora, cronômetro. Não, primeiro, Oswaldo, é dizer que essas empresas, elas são rentáveis. Elas, por si só, elas geram riqueza. Sabemos que o transporte público, eu faço até a pergunta, qual empresário que quer entrar, investir em uma empresa que não seja rentável? Existe algum empresário? Veja o custo do transporte público, o agronegócio, quanto eles ganham, bilhões, às custas da miserabilidade do povo. É justo isso aí? Não é justo.
Os 10% para a saúde do PIB é essencial. O nosso PIB é o nono menor do Estado, em relação aos Estados, mas é 67 bilhões, é muito dinheiro. E 10% para a saúde, uma saúde que nós temos, uma saúde dessa, prejudicada há décadas, sucateada, concorrendo na frente dos hospitais. É justo não estatizar? É justo estar na mão dos empresários, sugando toda a riqueza nossa? Claro que não. Não é justo. Aqui a nossa prioridade é a vida, é o povo. E para dar qualidade à vida do povo é preciso investir sim 10% do PIB. Por quê? O agronegócio ele gera muita riqueza. Só em exportar os excedentes dá muito bem para não faltar alimento na mesa de nenhum pai de família, mãe de família, que está sofrendo, passando fome, catando lixo, catando comida no lixo, disputando com rato, cachorro. Quem disputou? Quem não vai na televisão essa reportagem? Aí eu pergunto, é justo esse candidato permanecer no poder há décadas, há anos, décadas e mais décadas, pai para filho e avô e tal, e nós pagando preço? Temos que mudar essa triste realidade. Agora, sozinho também não consigo mudar essa realidade, essa triste realidade. Só conseguiríamos mudar essa realidade, essa triste realidade, se tivermos o apoio de toda a classe trabalhadora, de todos esses que estão sensíveis, estão sofrendo, que utilizam a saúde pública, que utilizam os serviços públicos. Aí sim, podemos mudar essa triste realidade. Mas enquanto tiver essas oligarquias, de pai para filho de avô, comandando o nosso Estado, está perdido. Nós não temos solução com esses que estão aí. Até mesmo porque eles entram e saem do poder e a nossa miserabilidade permanece a mesma. Então, respondendo mais uma vez, 10% do PIB para com a saúde, vamos sim, dá em torno de 6,7 bilhões, é muito dinheiro e vai resolver o problema da saúde, com certeza. Vamos então à próxima pergunta, a jornalista Angélica Nunes. Candidato, vamos sair um pouco da economia e falar de problemas sociais. Só nesse primeiro semestre, 17 mulheres foram vítimas de feminicídio, morreram, né, por conta da violência doméstica. E quando a gente fala de vítimas não fatais, a gente perde até o controle desse número, porque muitas têm vergonha, tem um ciclo de vergonha, medo, né, insegurança em denunciar. A gente sabe que teve uns avanços nos últimos anos, tem a Ronda Maria da Penha, tem uma rede de apoio que foi criada, né, pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça, com apoio de governos e prefeitura, mas ainda é muito pouco diante dessa quantidade de relatos que a gente tem. Tem um dia que a gente não faça uma ronda nos portais e não tem um relato de uma mulher que foi agredida pelo companheiro. Então, eu queria saber do senhor que política pública poderia ser implementada como governador do Estado para evitar e pôr fim a esse tipo de crime que vem sendo culturalmente praticado no nosso Estado. O candidato Antônio Nascimento tem 3 minutos. Cronômetro. Obrigado pela pergunta, gente. Nós sabemos que 81%, mais de 81% das mortes dos feminicídios é causado pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima. Então isso aí já é um olhar voltado também para a família. Então nós defendemos políticas públicas de verdade que venham atender, né, as mulheres vítimas de violência doméstica. É preciso debater o assunto da violência contra a mulher no seio da família, que é onde acontecem os maiores índices de violência, como também é preciso ampliar as delegacias de proteção à mulher no nosso Estado, que são poucas. É preciso ampliar, é preciso casa de apoio para que essas mulheres tenham apoio psicológico, médico, como também emprego, porque muitas mulheres, muitas mesmo, elas muitas das vezes se submetem a várias violências domésticas por conta da independência. A questão do emprego é muito forte. E a mulher, ela está muito afetada pela questão do desemprego. 50%. Em relação aos homens, a mulher em nível de desemprego é 50% maior que os homens. Então é muito. E mulher maioria, 53% da nossa população são de mulheres.
Então é preciso políticas públicas, é preciso investimento, né, como também casas de apoio, profissionalizando as mulheres vítimas de violência e ingressando elas no mercado de trabalho. Vamos então agora à participação do jornalista Rubens Nóbrega com mais uma pergunta. Candidato, eu vou fugir um pouco das questões postas no nosso temário para perguntar algo relativo ao futuro do seu partido. O seu partido, na eleição passada, não conseguiu aquele percentual mínimo de 1,5% dos votos lá, né? Este ano terá que atingir 2%. Como é que está essa situação? Claro que a causa de barreira veio, evidentemente, em favor da extinção de pequenas legendas, mas que são representativos disso também da sociedade, que se reconheceu. O que o seu partido está fazendo para, aqui na Paraíba, garantir 1% dos votos válidos? O senhor acredita que comandará, liderará esse processo e alcançará a meta? Responde agora o candidato Antônio Nascimento. Sim, com certeza. Vamos fazer o possível para alcançar a meta. Agora, nós sabemos, é bom deixar claro, que o processo eleitoral, que se fala muito de democracia, mas ele é antidemocrático, porque não dá direito a você, eleitor, conhecer o candidato. Nós não estamos, eu não estou na grade de manhã, tarde e à noite, na grade da TV, no horário gratuito, aparecendo para os eleitores. Então, os eleitores está sendo retirado o direito do eleitor de conhecer o candidato, justamente porque se apegaram, fizeram aí um projeto, a lei, para nos proibir nos apresentarmos com a cláusula de barreira, porque se apega à cláusula de barreira. E aí, como é que se mede? Como é que se mede o tamanho, né, de um partido com o outro, se não dá direito de disputar de igual para igual? Não dá direito de disputar de igual para igual com qualquer um candidato. E nós sabemos o modo operante dos candidatos, eles têm carteirinha da eleição. E na eleição não é conscientizando o povo, não é mostrando suas propostas. Nós sabemos disso, porque o povo já sabe, eles mentem, já sabe que estão calejados nas mentiras dele. Eles ganham eleição, o modo operante desses candidatos de carteirinha de oligarquias, a eleição, é porque vão lá e ofertam. Eles querem mudar o voto consciente, né, na necessidade do povo. Primeiro, são estratégias. O que eles fazem? Isso não é nós não. Eu estou falando algo aqui que todos nós sabemos. Eles fazem o quê? Primeiro, deixam o necessitado. Passa os 4 anos de mandato, não resolve a problemática do povo, não gera emprego, não dá condições de as mulheres trabalhar, ter uma vida digna, né? Não desenvolve a economia como é para ser desenvolvida, não dá oportunidade aos jovens, às crianças de estudar de maneira adequada, deixa o povo necessitado, com fome, precisando de alimento. Aí eu pergunto, nos dê condições de igual para igual para disputarmos? Não temos pouco tempo e espaço, nós somos excluídos, né, de alguns meios de comunicação. É dessa forma que se mede o tamanho do partido? É dessa forma que cresce, passa de 1%, 10%, 20%? Claro que não. Então está errado. Sabe por que essa forma de se faz está errado? Porque não quer que eu, trabalhador, você que está em casa, trabalhador, pai ou mãe de família, dispute uma eleição de igual para igual com esses que estão aí. Porque eles sabem que na consciência, se for para debater propostas e conscientizar a nossa população, eles perdem. Porque eles fazem, eles usam de todos os artifícios, até artimanhas, para se perpetuarem no poder. Principalmente usando a necessidade do povo, deixando o nosso povo na miséria habilidade. Essa sim. Encerrou então, candidato, o tempo. Vamos agora à última pergunta. Nós voltamos então para Josival Pereira, para ele fazer a última pergunta desse bloco. Candidato, permita-me também fazer uma pergunta de natureza política. Acompanhando os debates, eu tenho percebido que o senhor tem dado críticas ao governador, à gestão do governador. E também os partidos mais à esquerda têm se confrontado o veneziano. Não vou dizer hostilizado, mas tem confrontado também
dando a entender que não concorda nem com o João, nem com o Veneziano, que são os candidatos mais ligados a Lula, e o seu partido hoje está defendendo nacionalmente a candidatura de Lula. A minha pergunta é, no eventual segundo turno, se o senhor não for para o segundo turno, qual será a opção política na Paraíba? Já tem essa discussão? Complementando a pergunta de Josival, Rubens Nóbrega quer fazer mais outra. Na verdade, eu não quero interferir na pergunta de Josival, eu quero apenas agradecer a Câmara Municipal de João Pessoa pelo convite, pela oportunidade de participar dessa sabatina, que se transformou num momento muito bom de nós trocarmos impressões e aprendermos também com vocês. Muito obrigado. Que bom, obrigada. Nós aqui agradecemos a participação dos jornalistas. Então, o senhor tem 3 minutos para responder a pergunta de Josival Pereira. Josival, primeiro é dizer que nós temos candidata a presidente. Nossa candidata a presidente da República é Vera Lúcia. É justamente a pergunta do Rubens, que não dão condições de ela se apresentar como candidata, devido se apegam à causa de barreira. Eles não dão condições. O sistema, esse sistema cruel, que diz que é democrático, não dá a oportunidade dela também se apresentar nos grandes meios de comunicação. Para apresentar propostas. Ela é sapateira, ela é negra, ela é do povo, simples, humilde, e conquistou vários espaços. Agora, só que a mídia não divulga isso. Então, a nossa candidata a presidente da República se chama Vera Lúcia, do PSTU. A questão dessa polarização que está acontecendo entre Lula e Bolsonaro, nós avaliamos que é ruim para a classe trabalhadora. A partir do momento que se faz aliança, por exemplo, com o Temer, com os causadores de toda essa problemática que estamos passando, com Geraldo Alckmin, que é o vice, que vários envolvimentos de desvio de merenda escolar em São Paulo. Aí eu pergunto, é assim que resolve o problema do nosso povo? Fazendo aliança com esses causadores? Não é assim. Bolsonaro, nós queremos saber que Bolsonaro não representa o povo. Bolsonaro representa a classe alta, os ricos, os grandes empresários. Está aí o nosso povo nessa situação também, que é causador da nossa economia. Então não é assim que resolve o problema do nosso povo. E em relação ao possível segundo turno, aí o partido vai sentar, dialogar, conversar, precisa ter essa certeza em conjunto, para depois divulgar. Até mesmo que estamos no processo eleitoral, estamos na disputa para ganhar. Obrigada, então, candidato. Nós encerramos aqui as perguntas. O senhor tem agora 4 minutos para as suas considerações finais. Primeiro, quero agradecer mais uma vez a Casa do Povo, a Câmara Municipal, agradecer a todos os envolvidos na sabatina, toda a equipe, deixar de parabéns pela forma que foi conduzida, de maneira transparente. É a oportunidade de nós, candidatos, termos representado nossas propostas e dizer para você que está em casa, pai, mãe e família, que no dia 2 de outubro, vote consciente, não se deixe enganar por falsas promessas, palavras bonitas, deixando essa situação por conta desses candidatos que prometem, falam bonito e não resolvem nossos problemas. Aproveito o espaço para desejar ao povo da minha terra, de Belém, do Oeste da Paraíba, um forte abraço, que estou indo segunda-feira visitá-los, e pedir o apoio, onde eu possa alcançar com minha voz, dizer a todos que tem sim um trabalhador que representa a classe trabalhadora, os menos favorecidos, e dizer que esse processo eleitoral que nos impede como partido, que estamos apresentando nossas propostas para você que está em casa, entre nas redes sociais, divulgue o nosso trabalho, expanda, multiplique a nossa luta, porque essa luta em prol dos trabalhadores, em prol dos menos favorecidos, ela é árdua por conta do próprio sistema que não permite, que não dá espaço, porque eles visam os lucros acima da vida, eles se alimentam da nossa necessidade. A realidade é essa.
São mais de 80 mil famílias passando fome. Se nós formos lá no assentamento, nos Gomes, Aratu, o povo está na miséria, as crianças passando fome, nenhum de vocês resolve o problema. Sabe por que não resolve o problema? Porque vocês são os causadores. De tudo que está acontecendo. Vocês são os causadores que se alimentam dela. O que vocês fazem com o povo não é gerar economia, é matar o nosso povo, a língua, de fome. Muito obrigado. O senhor ainda tem mais algum tempo. Quer utilizar ou encerra por aqui mesmo? Dizer a toda a militância do PSTU, onde eu tenho passado nos estados, nos municípios, do Sertão, do Brejo, falar para o povo do Sertão, tive lá também, de perto, ver a água do Rio São Francisco, a questão hídrica, o quanto aquele povo sofre, porque não é só aqui de uma pessoa como município, em todos os municípios do estado, em todos, a problemática é a mesma. O descaso é o mesmo, falta tudo. Os nossos pilares, educação, agora dinheiro tem. Dinheiro tem, porque se não tivesse, eles não desviavam. E desviam milhões que dá para suprir a necessidade de muita gente, do nosso povo. Então, dinheiro tem. No sertão, colégio caindo, colégio Escola Manuel Mangueira, lá de Cajazeiras, faz quase um ano, alocado para outro espaço, que está caindo também. E ninguém tomou providência, o Estado não tomou providência, o governo não tomou providência, não se abre concurso público no nosso Estado, com frequência, todos os anos, porque eles querem que o povo fique escravizado, sendo obrigado a levantar a bandeira, evitar o nome deles ali na rua. Eles não dão nenhum. Terminou então o tempo, candidato. O senhor pôde fazer as considerações finais aí nos 4 minutos. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos os jornalistas que passaram aqui pelo plenário, participando ativamente nas sabatinas. O jornalista Eclinton Monteiro, Soni Lacerda e aqui presente Rubens Nóbrega, Angélica Nunes e Josival Pereira. Rubens Nóbrega já fez o agradecimento. Quer falar mais alguma coisa, Rubens? Só renovar o agradecimento e dizer que sempre estaremos à disposição de iniciativas como essa. E agradecer à Câmara por ter no seu quadro de comunicação pessoas tão competentes e dedicadas como vocês. Muito obrigada. Todos nós agradecemos e vocês todos abrilhantaram muito mais. Angélica Nunes, quer falar um pouquinho? Quero agradecer inicialmente a oportunidade. Eu acho que espaços que promovem, que permitem, que dão espaço aos candidatos poderem manifestar as suas ideias para o futuro da Paraíba. A gente passou por uma pandemia e precisa de um olhar mais atento de quem for governar. E queria parabenizar a Câmara Municipal por essa iniciativa que deu o tratamento isonômico, igualitário e um registro nas redes sociais que podem ser aproveitados pelos eleitores, para que tenham uma escolha madura, e muito bem informada, principalmente. Obrigada, Angélica Nunes. Josival Pereira. Parabenizar a Câmara. Acho que esse é o papel da Câmara, fazer o debate, fazer um debate aberto, amplo, como foi feito aqui, com a participação dos vereadores, que foi interessante. Acompanhei esse debate desde o início, os vereadores participando sempre dos debates. Eu acho que a população e os jornalistas, eu acho que foi bem interessante o formato que foi feito dessas sabatinas. E parabenizar os candidatos, pela coragem sempre de debater, por esse enfrentamento. É um momento extremamente importante da democracia, do processo democrático brasileiro, e a democracia só vai amadurecer realmente com o debate, com a participação de todos, com o debate. Sem debate, sem a participação, sem esse momento, a democracia perde força. Então, parabéns a Antônio, parabéns à Câmara, parabéns a todos os candidatos, parabéns à iniciativa. Obrigada a todos. Nós convidamos agora, candidato, o senhor a assinar a carta de João Pessoa, por isso nós convidamos aqui para a mesa o vereador Tiago Lucena, vice-presidente da Casa, para trazer
a carta de João Pessoa. Pois não, Rosângela, primeiro agradecer, candidato, a sua presença aqui, como bem os jornalistas falaram, e agradeço já o Beijinóvel, o Angélica, o Josival, também passaram o Sonic e Everton, essa importância de ter a imprensa junto conosco, de trazer a democracia. Ontem foi o dia da democracia, então de trazer todos os candidatos para cá, para que a Câmara de João Pessoa possa contribuir com o pleito. A importância que João Pessoa tem no nosso estado, o presidente Dinho bem falava ali atrás, que a TV Câmara atinge quase 50 municípios. Então, assim, a importância de estar aqui nesse debate, ouvindo a população, ouvindo as perguntas dos vereadores, da imprensa. Então, quero agradecer aqui e parabenizar, em nome de toda a Câmara, o presidente Dinho, a TV Câmara, a Rádio Câmara, todos os funcionários que permitiram a gente fazer essa sabatina. E aqui, candidato, tem uma carta que a Câmara é a casa democraticamente, a casa do povo, e nada mais justo do que a gente reunir a maioria das demandas que recebemos aqui: saúde, educação, mobilidade urbana, enfim, tantas e tantas infraestruturas, tantas e tantas pautas, para que a gente pudesse reunir em uma carta de compromisso que os candidatos pudessem assumir junto à Câmara de João Pessoa, consequentemente para a nossa sociedade. Então essa carta, posteriormente, inclusive, vai ser enviada para os candidatos a presidente da República, com todas as assinaturas dos vereadores e também dos candidatos que passaram por aqui. A gente, como o Rosângela falou, convida para que o senhor possa também assumir esse compromisso na cidade de João Pessoa e para o estado da Paraíba. Então, assinando a carta de João Pessoa, o candidato Antônio Nascimento, do PSTU, nesta última sabatina, agora no primeiro turno. A carta de João Pessoa é um documento que será assinado, como bem disse, já foi assinado por todos os vereadores, está sendo assinado por todos os candidatos que passaram aqui pelo plenário. Queremos registrar a presença do presidente da Casa, o vereador Dinho Dalsley. Obrigada, então, vereador Tiago Lucena. A TV Câmara de João Pessoa e toda a rede de comunicação, Rádio Câmara FM, Portal de Notícias, as redes sociais desta Casa Parlamentar, todos nós, profissionais de comunicação, que trabalhamos durante todos esses dias na sabatina, agradecemos a sua audiência. Nós agradecemos também aos blogs e portais parceiros que estão juntos conosco em tempo real, transmitindo ao vivo todas as sabatinas. Parlamento PB, PB Agora, Mais PB, Paraíba Já, Política etc., Portal da Capital, Pauta PB, Blog Anderson Soares, Blog Somi Lacerda e F5. Desde o dia 30 de agosto, estivemos entrevistando no plenário da Câmara Municipal os candidatos ao governo do Estado nas eleições de 2022. Apenas o candidato Adriano Trajano, do PCO, não compareceu por incompatibilidade da agenda. Passaram por aqui respondendo às perguntas e assinando a carta de João Pessoa os candidatos Veneziano Vital do Rego, do MDB, Major Fábio, do PRTB, Adjane Simplício, do PSOL, Nilvan Ferreira, do PL, João Azevedo, governador, candidato à reeleição do PSB, Pedro Cunha Lima, do PSDB e hoje Antônio Nascimento, do PSTU. Todos os candidatos foram convidados e não apenas aqueles que mostram ou se apresentam com mais pontos nas pesquisas. Agradecemos a todos. Todos tiveram o mesmo tempo e nós obedecemos em todas as sabatinas as mesmas regras. Obrigada pela sua audiência. Estaremos juntos no segundo turno. Até lá.